Obrigado, Senhor, que Tu és grande, que Tu és poderoso, mas acima de tudo, Tu nos amas mais do que nós conseguimos entender. Por isso, Senhor, nós pedimos, demonstra por nós agora o Teu amor. Fala ao nosso coração, fala conosco, nos mostrando, Senhor, o quanto Tu nos amas e de que forma nós também devemos Te amar e amar ao nosso próximo. Que seja um momento abençoado de pregação, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos iluminando, nos dando as palavras certas e também o entendimento de que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido para abrir no Evangelho de Marcos, o capítulo 12, os versículos 28 até o 34. Marcos 12, 28 até o 34. Marcos 12, 28 até o 34. E lá diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Até aqui o texto bíblico. Vamos entender o que está acontecendo aqui para esse escriba fazer essa pergunta para Jesus. No início do capítulo 12 de Marcos, Jesus ele conta uma parábola, a parábola dos lavradores maus. E essa parábola, ela claramente condena os fariseus, os mestres da lei, todos aqueles que se diziam religiosos, que diziam que obedeciam a Deus, mas que na verdade não o faziam, porque não aceitavam Jesus como o verdadeiro Salvador. As autoridades do povo também são condenadas nesse texto. E quando os fariseus e os mestres da lei ouvem Jesus contando essa parábola, eles entendem que Jesus está falando deles. Eles percebem que Jesus está condenando a atitude deles. E a partir disso, eles começam a planejar matar Jesus. Eles querem matar Jesus, mas não era tão simples assim matar Jesus. Primeiro porque eles precisavam ter uma acusação concreta contra Jesus. Eles precisavam acusá-lo de alguma coisa e ter provas dessa acusação. E também tinha uma outra dificuldade, que era o fato de que o povo gostava de Jesus. E como o povo gostava de Jesus, se eles matassem Jesus, o povo podia acabar se voltando contra eles. Então eles bolam uma estratégia. Eles começam a fazer perguntas para Jesus, perguntas com segundas intenções.
Perguntas que têm o objetivo de fazer Jesus responder algo errado. E a partir dessa resposta de Jesus, eles dizerem, então, vendo, esse Jesus, ele pensa assim. Então não é para vocês ouvirem ele. Eles fazem perguntas difíceis para Jesus, porque são perguntas que não importa o que você responder. Se você responder A ou você responder B, alguém vai se ofender. Alguém não vai gostar e alguém vai ter problemas com a sua resposta e vai querer te condenar. E a primeira pergunta dessa que eles fazem é a respeito do imposto, se é lícito dar o imposto a César. E a gente sabe que essa pergunta ela é muito complicada, porque se Jesus diz que sim, ele está defendendo o imperador, e o povo é contra o imperador. Mas se ele diz que não, ele é um revolucionário rebelde, e o imperador vai perseguir ele. Então, ele está numa sinuca de bico, a gente poderia dizer. Mas Jesus, com muita sabedoria, ele responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele responde de uma forma que ele não só escapa daquela armadilha que fizeram para ele, mas também ele ensina alguma coisa importante. Depois, então, os saduceus se aproximam de Jesus e fazem também uma pergunta que tenta colocar Jesus contra a parede. Eles descrevem uma situação hipotética onde um homem teria casado, uma mulher teria casado com 7 homens e tivesse ficado viúva todas as vezes. Com quem ela estaria casada no reino dos céus, na ressurreição? E Jesus, então, ele ensina que, olha, não é assim. No reino dos céus, a gente vai ressuscitar e os que ressuscitarem não casarão, nem se darão em casamento. E mais uma vez, Jesus ele escapa de uma tentativa de pegarem ele no erro. Ambas as perguntas são maliciosas. Ambas as perguntas não são sinceras, porque são perguntas para acusar Jesus. Mas Jesus, ele era muito esperto, ele era filho de Deus, ele responde com sabedoria e sem criar provas contra ele. E então a gente chega no texto que eu li, onde um dos escribas ouviu toda essa discussão, ouviu tudo isso que estava acontecendo, e ele viu a sabedoria de Jesus, e a partir dessa sabedoria, ele reconhece a sabedoria de Jesus, então ele faz uma pergunta sincera para Jesus, uma coisa que ele realmente gostaria de saber. Ele tem um interesse pessoal na resposta que Jesus vai dar. Porque os mestres da lei, eles eram estudiosos da lei de Deus. Eles se esmeravam em ler o Antigo Testamento e categorizar as leis de Deus. Por quê? Porque eles identificaram no Antigo Testamento 613 leis. 613 leis que eles deveriam cumprir. O problema é que 613 leis é difícil até de você lembrar da metade delas. Eu diria que se fossem 100 leis já seria bem difícil. Imagina 613 leis. Então o que eles faziam? Eles se esmeravam em categorizar quais eram as leis mais importantes e quais eram as menos importantes, para eles se dedicarem mais às mais importantes. Já que 613 você não consegue cumprir tudo com perfeição, então eles pensavam, vamos ver quais são as mais importantes, as mais necessárias de a gente obedecer, e a partir disso a gente obedece mais essas leis. Muito bem. Só que eles não conseguiam concordar muito bem a respeito dessa categorização que eles faziam. Cada um tinha uma opinião diferente.
E então, esse escriba, esse mestre da lei, ele pergunta para Jesus qual é o principal de todos os mandamentos, qual é o mais importante, aquele que eu devo me dedicar com mais rigor, aquele que eu preciso de fato ter como principal na minha vida. E Jesus, ele dá uma resposta que era mais ou menos assim aceita, uma resposta que era a resposta que a maioria concordava. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse texto é a confissão de fé dos judeus. Assim como nós temos o credo apostólico, que é o resumo daquilo que a gente crê, esse texto está lá em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, e ele é o texto que os judeus citavam todos os dias quando acordavam e antes de dormir. Em hebraico, ele diz: Shema Israel, ouve, ó Israel, Adonai Elohnu, Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra de Deus ordenava que eles colocassem essa confissão de fé nos umbrais das portas, na testa e nos braços. E de fato os judeus mais ortodoxos fazem isso até hoje. Eles põem uma caixinha na testa que dentro tem esse texto escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Põem no braço também e colocam na porta das suas casas. Citam esse texto de manhã quando acordam e antes de dormir. Jesus, ele inicia dando uma resposta com a qual os mestres da lei concordariam. Mas tem um detalhe, tem uma coisa muito importante aqui que Jesus faz. Ele emenda um segundo mandamento como mais importante também, como segundo mais importante. Ele pega um mandamento não muito conhecido, um mandamento mais que está lá no meio de vários outros, no capítulo 19 de Levítico 19, 18, lá no meio diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E daí vai dizendo outras coisas, só um pequeno mandamento que está lá em Levítico 19, 18. E Jesus, ele vincula esse pequeno mandamento com o primeiro mandamento, o mais importante, mandamento do amor ao próximo. Jesus coloca como o segundo mais importante, e não é assim que esses dois mandamentos eles não têm nada a ver um com o outro, não, muito pelo contrário, eles estão vinculados. Amarás o Senhor teu Deus, né? Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A grande questão que Jesus traz aqui é que os judeus, eles buscavam de fato cumprir o mandamento de amar a Deus com todas as forças e com todo o entendimento. Eles buscavam fazer isso. E eles eram até sinceros nessa busca. Porém, muitas vezes, na tentativa de amar a Deus, na tentativa de cumprir esse mandamento tão importante, eles esqueciam do seu próximo. Muito pelo contrário, eles chegavam muitas vezes até a desprezar o seu próximo, se eles considerassem que o seu próximo não amava a Deus como eles amavam. Então aqueles que não aparentavam amar a Deus como eles, não, esses não são importantes, esses não amam a Deus, esses não são o meu próximo. Eles nem os consideravam como seus próximos. O meu próximo é aquele que ama a Deus como eu, ou talvez mais até do que eu. João vai dizer, lá em 1 João 4:20, quem declara que ama a Deus
mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Quem declara que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Isso é forte, porque, vai dizer João, é fácil você dizer que ama a Deus a quem você não vê. É fácil dizer eu amo Deus. Agora, dizer que ama aquele teu irmão, que muitas vezes é uma pedra no teu sapato, aquele teu irmão que você está vendo na tua frente, que não é do jeito que você gostaria que ele fosse, que não concorda em tudo com você, que muitas vezes pensa diferente de você em relação a algumas coisas, daí é mais difícil amar. Porque ele está ali, você está vendo ele. E se você não amar o seu irmão que está na tua frente, de nada adianta dizer que você ama a Deus. Porque é mentira. É mentira. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de Marcos. Mas no Evangelho de Lucas também está escrito o duplo mandamento do amor, e ele vem antes da parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela ilustra muito bem o que Jesus está dizendo. Um homem caído na beira da estrada, quase morto, precisando de ajuda, precisando de socorro, prestes a perder a sua vida, porque foi assaltado e espancado por malfeitores. E o que acontece? Vocês lembram dessa história? Lembram da parábola do bom samaritano? Primeiro passa um sacerdote. Sacerdote, o homem que trabalha no templo, o homem que serve a Deus. E o que o sacerdote faz quando vê aquele cidadão caído na beira da estrada? O que ele faz? Ele passa do outro lado da estrada, não quer chegar perto, não quer se contaminar. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar no templo, e para trabalhar no templo eu não posso estar contaminado. Então ele deixa aquele homem caído na beira da estrada, quase morto, não faz nada. Um homem que diz que ama a Deus, não é capaz de ajudar alguém caído, espancado, quase morto. Passa longe daquele que está sofrendo. Em seguida, passa um levita, um homem que estuda a lei de Deus. A gente poderia dizer um teólogo nos dias de hoje. Alguém que se dedica a estudar a palavra de Deus. E o que esse levita faz? A mesma coisa que o sacerdote. Passa também do outro lado, porque não quer se contaminar, porque está com pressa. Aqueles que teoricamente amam a Deus, não demonstram o mínimo de compaixão para com o seu próximo. Mas na parábola passa uma terceira pessoa. Passa um samaritano, aquele povinho que não dá, sabe aquela gente que é nojenta, sabe, que eles têm outros deuses, eles não seguem a lei de Deus direito, é um povo que não dá para levar em consideração, povo ruim. Assim pensavam os judeus. E esse samaritano acolhe, abraça, trata das feridas, põe esse homem caído no seu próprio animal, leva para uma hospedaria e paga adiantado para que cuidem dele. Esse amou o seu próximo. Aquele que era acusado de não amar a Deus, amou o seu próximo. E é aquele, na parábola, que Jesus elogia. O samaritano
aquele que não guardava a lei de Deus com a mesma rigidez que os judeus. Esse é o que cumpre melhor a lei, dentre todos os personagens da parábola. Depois de Jesus responder, esse escriba, esse mestre da lei, que tinha o interrogado, o próprio mestre da lei fica impressionado com a resposta de sabedoria de Jesus. Ele elogia Jesus: muito bem, mestre. Você disse com verdade que Deus é o único, que não há outro. Você disse com verdade que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isso é melhor do que holocaustos e sacrifícios. É mais do que holocaustos e sacrifícios. A gente acha que a gente precisa se sacrificar para agradar a Deus. A gente acha que a gente precisa sofrer para pagar pelos nossos pecados, que a gente precisa, de fato, fazer um holocausto, quando o que Deus pede é amor. Mas qual é o detalhe? Amar é difícil. Amar é difícil. Porque amar não é um sentimento. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Amor é uma entrega. Amar alguém é você se entregar por essa pessoa. É como uma mãe que se joga para tentar proteger o seu filho de algum perigo, sem pensar nas consequências que ela vai sofrer, pensando apenas na segurança e no bem-estar do seu filho. Isso é amor. Amar compromete. Quando a gente ama alguém, a gente se compromete com essa pessoa. A gente tem um compromisso com ela. E Jesus diz: amar como a si mesmo. É verdade que tem gente que não ama a si mesmo. Tem gente que não gosta de si mesmo. E isso é um problema que precisa ser tratado. Deus quer nos ensinar o amor. Ele quer nos ensinar a amarmos a nós mesmos, para que possamos também amar o nosso próximo. Mas acima de tudo, Deus, Ele quer que nós amemos a Ele através do próximo. Porque amando ao próximo, a gente pode também amar a Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. É muito fácil dizer que ama a Deus quando não está vendo Deus, quando ignora a palavra de Deus, quando não percebe que o relacionamento com Deus